Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus a oportunidade, de estar aprendendo mais, porque eu não vim ensinar, porque a primeira pessoa que aprende sou eu mesma, Porque cada tema que assim surge na minha cabeça, porque me tocou antes, porque ele foi importante para mim. Então, como eu sinto que é importante para mim, eu sinto que vai ser importante para alguém. Então, eu quero compartilhar os meus estudos. Não me considero palestrante, eu sou muito mais de lavar uma panela, de fazer uma sopa, de varrer no chão. É o que tiver, Então, é isso aí. E esse negócio de estar palestrando para lá e para cá é culpa do meu médium de transporte, E ele fica divulgando, e aí eu estou aqui. Mais de 360 quilômetros nós estamos aqui. Mas eu agradeço muito a oportunidade, E agradeço aos espíritos responsáveis por esta casa, que eles possam me auxiliar, que o meu mentor esteja aqui grudadinho em mim, para que as minhas palavras possam chegar de forma clara para todos. E por que eu tenho essa palestra pronta? E toda palestra que eu vou apresentar, eu modifico, Eu sinto que tem que ser modificada. Então eu sempre sento, modifico. E antes de chegar aqui, meia hora antes, eu estava mexendo nela, porque eu senti que precisava mexer, Com certeza meu mentor vai lá e corrigir alguma coisa. Então, eu devo muito a ele, porque ele sempre está do meu lado. Não sei o nome dele, mas ele está do meu lado. Então, por que eu escolhi esse tema? Porque essa frase, é muito pertinente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sempre encontrei na minha vida o alívio seguindo Jesus. Porque, apesar de eu estar há 30 anos naquela casa espírita, eu sou nascente de berço espírita. Então, eu passei por todo o processo de evangelização, E depois ser evangelizadora por 25 anos. E quando me aposentei, eu falei, eu não trabalho mais. Chega, agora eu vou trabalhar de outro lado. Então, aí eu fui me aprofundando cada vez mais e eu cheguei nesse tema. Tanto que essa palestra é de 2023, Por quê? Porque na minha vida tudo sempre foi um desafio. Eu acredito que a vida de todos tem muitos desafios. Concorda comigo? Nós temos desafios com doenças, nós temos desafios de atribulações, nós temos desafios às vezes com o filho, que ele não quer seguir aquilo que nós estamos ensinando. Nós temos inúmeros desafios. E esses desafios se agregam a nós, E dependendo da maneira como que nós sentimos, da maneira como nós digerimos, é que nós vamos ter as consequências positivas ou negativas. E na maioria das vezes são negativas. Porque nós ainda, no estágio evolutivo que nós estamos, nós ainda não conseguimos, absorver de forma positiva e aquilo que não for bom, pôr para fora, deixar do lado de fora e buscar nesse mestre, Jesus, o nosso divino amigo, aquele companheiro que está sempre conosco, buscar nele as forças necessárias para pôr para fora o que não é bom e tirar uma lição de tudo aquilo que está acontecendo conosco. E esse tema, então nós temos aqui uma definição de saúde, que é o oposto do que nós vamos ver. Essa definição é da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Eles definem, perdão, aqui ó, abacaxi não tem encosta, Mas eu vou dar umas viradinhas para jogar o abacaxi para lá, tá, gente?
Então, ó, a saúde física é estar bem com o nosso corpo. Espiritual, satisfazer os nossos valores, o nosso plano de vida. Social, vou virar mais para cá para enxergar melhor. Nossos relacionamentos sociais em cima de harmonia. E a mental, satisfazer as nossas necessidades de conhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu assim achei bem completa essa definição, né, de saúde pelo OMS. Mais para frente, nós vamos ver que está muito ligado com o que a doutrina nos traz sobre definição de saúde. E em seguida nós temos o oposto, a definição de doença. Doença é o conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando seu estado normal de saúde. O vocábulo é de origem latina, em que doentia significa dor, padecimento. As doenças são uma das fontes principais do nosso sofrimento. Já que nós estamos num planeta de provas e expiações, é porque toda a nossa faixa vibratória está condizente com esse planeta. Então estamos aqui. É uma escola, cada encarnação é um ano escolar, e no final do ano escolar, retornamos à pátria espiritual com uma bagagem. E nós vamos apresentar, né, essa bagagem a Deus. O que a doutrina dos Espíritos nos fala sobre as doenças? Como podemos aprender a lidar com elas da melhor maneira possível, segundo nos orienta o Evangelho do Cristo? As doenças são uma advertência, um aviso para todos nós, sinal que nosso coração, espírito, alma estão em desequilíbrio. É muito importante saber que a enfermidade é consequência, não a causa. Ela é consequência dos nossos atos, dos nossos pensamentos, de como eu falei ali, como que a gente está digerindo todos os nossos problemas. E, para mim, analisando assim a minha vida, eu percebo que eu sou um exemplo aqui, ó, muito vívido nessa parte. Por quê? Eu trabalhei 32 anos em pé, professor no centro. Eu trabalhava em 2 escolas, os 3 períodos. Então, eu não ia para casa no intervalo de uma escola para outra, porque eu estava em trânsito. Então, trabalhando em pé, não tendo uma hora adequada para uma alimentação saudável, passando nervoso, não é? Pegando chuva, pegando sol, ficando muito tempo em pé, então eu sei que eu tenho a consequência da minha saúde física em relação à minha vida atual. Então eu refleti. Isso é uma reflexão que nós temos que fazer todos os dias. O problema que eu tenho é atual ou não? Então, eu refletindo sobre isso, eu cheguei à conclusão de que certos problemas que eu tenho é devido à minha vida atual. E eu tenho certeza que certos problemas que eu tenho são de vidas passadas. Nós vamos descobrir por quê, porque tem tudo isso aqui. E aí, claro que nós somos médicos, né? Filhos, toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material, os desajustes da consciência. Licença. É fluidificado, então vou tomar dele e deixar minha guardadinha, que a minha não é. Então, né, vai dar um upgrade aqui. Bom, voltando ao nosso texto. Então, vamos pegar umas palavras-chave aqui. Vamos voltar, peraí. Aí eu dou um spoiler. Imperfeições do espírito, reflete nas células e vão para o corpo material. Nós não temos que pensar assim, eu só sou um corpo. Não, nós somos 3 em 1. Né? Corpo, perispírito e espírito. Então, tudo que eu faço agora, nessa vida, passa lá para minha HD. O perispírito, é minha HD. Né?
disco, né? Que assim fala. E aí vai lá vai gravando o que eu estou fazendo. Mas eu já tenho coisas gravadas lá, das minhas vidas pretéritas, cada um de nós. Então, se nós estamos aqui, porque nós não agimos bem lá atrás. Então, nós temos um peso nas nossas costas, que são as nossas sombras, as nossas imperfeições. Então, não é de graça que as coisas chegam para nós. Então, aqui nós temos a nossa constituição, né? O espírito, que é o sopro da vida, né? É uma chama, um clarão, uma centelha etérea. O perispírito e o corpo físico. Eu falo, né? Isso é uma definição minha, tá? Que o perispírito é a nossa HD, eu acabei de falar, a nossa HD registra tudo, nossa memória espiritual. E também fala como se ele fosse uma colinha, né? Ele gruda o corpo no espírito. Tanto é que quando se fala em mediunidade, é de perispírito a perispírito, né? Então, olha como que é importante o perispírito. Então, nós vamos ver aqui as funções do perispírito, para poder estar compreendendo o que ele faz conosco. A ligação corpo-espírito, a nossa colinha, né? Veículos de manifestação, movimento e intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tanto é que ele é super importante e necessário na hora da mediunidade, porque a gente sabe que quem estuda mediunidade está no grupo de mediunidade aqui. Quem está no grupo de mediunidade, né? A comunicação é perispírito por perispírito. Ouvir uma conexão vibratória, então a manifestação acontece. Eu não sou médium de carreira, tá? Eu sou médium iniciante, então algumas coisinhas eu sei. E aqui nós temos, né, sede da memória, identidade e registro de experiências, o nosso HD. Tudo de bom está ali, mas tudo de ruim também está. Aí que mora o perigo. Grava tudo, né? Então temos que ficar atentos. Influência na vida física. Então, toda a influência que nós temos de vidas passadas, todo o nosso registro, tudo, vai refletir no que nós somos hoje. Não tem como. E se nós não temos o que nós aqui temos a oportunidade de ter, que é a doutrina espírita, que nos esclarece, né? Que nos dá força, por isso ela é consoladora. Então, se nós fazemos um bom uso daquilo que nós aprendemos, então a gente consegue o quê? Fazer um equilíbrio daquelas tendências ruins com as nossas coisas boas que nós estamos aprendendo. Não é? Da lição ruim, a gente tem sempre que tirar algo bom. Porque o espírita, né, tem muito mais compromisso do que as demais religiões. Elas são extremamente importantes, mas para nós, ela dá um avanço no conhecimento que as demais doutrinas não nos trazem. Então, nosso compromisso em fazer o melhor é muito maior. Que a quem muito foi dado, muito será cobrado, não é? E aí nós temos aqui, organizador da forma do corpo. Outra coisa que eu criei na minha cabecinha aqui, né? Não é uma forma de bolo, né? O perispírito é que dá a forma do bolo. E o espírito anima aquele corpo. Então, o bolo, nós somos o bolo. Esse que vai ser vivenciado, né? Uma descrição bem simplesinha. E de onde tirei essa informação, né? Eu fiz muita pesquisa também na internet, vocês vão ver ali embaixo. Continuando. Você já percebeu que quando uma determinada doença grave é controlada, surge outra como se fosse um flagelo ou algo? Já perceberam isso? Principalmente quando a gente começa a envelhecer, né? A gente começa a envelhecer, parece que vai dando um probleminha aqui, aí vai lá no médico, resolve, o médico começa a pulsar muito, aparece outra coisa. De onde vem tudo isso? Não é verdade? Então, faz parte da nossa vida ter essa questão de melhora uma coisa, piora a outra. A gente fala da cura de inúmeras doenças, né? E doenças que foram erradicadas e doenças que não foram erradicadas, mas controladas. Por que isso acontece? Precisamos passar tais situações porque estamos num
planeta de provas e expiações. Então agora vocês vão pensar junto comigo, vão refletir. Nós vamos entrar agora então no livro, o livro dos Espíritos. Deixa eu ver, gente. Continuando aqui. A primeira vez que eu montei essa palestra, eu coloquei as questões e as respostas. Eu achei que ficou pesado. Então, o que eu fiz? Um resumo geral, tá? Das questões 729 a 738, do capítulo 6, das leis morais. Então, no livro dos Espíritos, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Destruir? Coloquemos a nossa cabeça que destruir é no sentido de transformação. Tá? Quando nós estamos encarnados, né? E aí chega o momento da partida, destrói o corpo físico e o espírito alça voos. Então, destrói e constrói. Né? Reconstrói, sabe? Tem uma transformação. O que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem, por fim, a renovação e melhoria dos seres vivos. É um equilíbrio. Destrói para renovar. Temos meios de preservação e conservação, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo, porque isso, cada ser experimenta a necessidade de viver e de se reproduzir. Olha só como o equilíbrio natural. A gente morreu, o corpo padeceu, o espírito alçou voos. Nós alçou voos. Mas deixamos a nossa geração aqui. Por isso que nós nos reproduzimos, para garantir, né, a perpetuação da espécie. O homem tem horror à morte. Espírita tem horror à morte. Alguém quer morrer? Alguém quer morrer? Alguém sabendo que lá é tudo tem coisa boa? Eu acho que o medo do espírito é saber para onde vai, né? O corpo vai A gente sabe para onde vai, né? Fazer uma viaçaca ali, né? Um passeiozinho. Nós temos o exemplo de André Luiz. Ele jamais imaginava que ele seria um suicida, né? Mas ele era. Involuntário, mas era. Então, nós necessitamos procurar prolongar a vida para cumprir a tarefa. Viver de forma saudável, né? Se for beber, aprenda a beber só um pouquinho, se controlar. Vou contar uma historinha básica, bem rapidinho, que eu e meu esposo vivenciamos em Duarte, não faz? Em Duarte, nós vamos fazer cirurgia espiritual. É um dos meios muito importantes que nós temos oportunidade para nos auxiliar. E, inclusive, eu tenho até ainda que ele não pode tirar, tem que esperar cair. E é uma das maneiras que a gente encontra também uma paz espiritual. E por que prolongar a vida? A gente quer ter saúde. Então a gente procura todos os meios. Procura o médico da terra e o médico de Deus. Né? Aí é uma oportunidade, vamos buscar. Né? Instinto de conservação, que o sustenta nas provas. Então, infelizmente, há muitas pessoas que, apesar de nós termos esse instinto de conservação, elas não conseguem lidar com a dificuldade. E ela não quer tirar a vida, ela não quer deixar de viver, ela quer tirar a dor, o sofrimento, né? Então, ela acaba tirando a própria vida e acaba mergulhando no mundo de sofrimento muito maior. E evitar o desânimo para realizar alguma coisa pelo seu progresso. Então, nós vivemos nessa época difícil, o Brasil assim está difícil, está difícil. Está difícil de todos os lados. E aí a gente fala assim, meu Deus, onde isso vai dar? Não fico ouvindo muita notícia, não. Para um pouco. Eu vou falar por mim. Por quê? Você tem que ser o seu exemplo para si mesmo
e se analisar para poder estar melhorando. Quando eu começo a ouvir muita notícia, meu coração fica assim, ó. Até fala, tá no mal-estar, falta de ar, não sei o que, eu já tenho, uso bombinha, né? E a coisa piora. E eu coloco palestra. Vou limpar a casa, coloco minha caixinha de som, o escritório dele fica tão longe, fica em casa mesmo, né? Coloca a questão do corredor. E aí ele fala, eu estou preparando uma petição, abaixa ali um pouco, não sei o que, né? Aí eu vou lá, abaixo um pouquinho, chego mais perto. E de repente eu estou me vendo conversando com o palestrante lá no meu celular. Ele não vai responder, ele não está me ouvindo, porque é gravação e nem é ao vivo. Mas eu vou lá, substituir. E aí isso me traz a calma. E se a gente fica mandando veneno para dentro, a gente adoece. Não estou querendo dizer para não ficar atualizado dos fatos, estou querendo dizer para não mergulhar de cabeça nesses fatos. Buscar esse equilíbrio que a doutrina nos dá. Continuando. A Deus rendamos graças pelas inúmeras oportunidades reencarnatórias. Cada reencarnação, um ano escolar. Se é um ano escolar, vou passar por provas. Muitas provas, né? E expiações com o X. Porque tem que expiar com o S, que é expiar o vizinho. Então, expiação, né? É com o X. Que porque tem diferença entre prova e expiação, né? Prova é quando a gente escolhe, a gente tem a oportunidade de escolher. A expiação não. A expiação você vai e tudo acabou. Você não tem oportunidade de escolher tudo aquilo que você gostaria, né? A destruição é o remédio ao mal do mal. Lá no Evangelho está escrito: mal é o remédio. Por quê? Quando a gente lembra de Deus, até o ateu, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Nossa Senhora. Então vai bater o carro, ai minha Nossa Senhora, me livrai do mal. Aí lembra, ai Jesus Cristinho. Na hora H vai lembrar. Para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. E os flagelos destruidores servem para progredir mais depressa e regeneração moral do espírito. Cada nova existência representa um degrau na escala do aperfeiçoamento. Deus dá a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E ao espírita mais ainda. Mais ainda. Porque cada página virada é um aprendizado. Não é? A gente vira uma página, acabou o livro. Sei tudo? Volta. Eu falo que o meu evangelho está tudo assim, já descabeçado, coitado, né? Mas eu não troco porque está todo rabiscado. Então é ali que eu tiro as lições, né? Porque numa das fases mais difíceis da minha vida, quando eu tinha 25 anos, né? Eu passei por uma fase assim complicada, separação, recente, meu pai tinha acabado de falecer, então foi uma fase difícil, mais as escolas trabalhando. Aí eu abri o evangelho, mal é remédio, falei, Jesus amado, eu lia, eu ia chorar. Aí no outro dia eu abri paciência, está querendo de mim. Aí no outro dia eu abri, estava lá, bata que eu vos abrirei, peça que eu vos darei. E eu superei. Todos nós superamos quando a gente busca no evangelho, né, as palavras, e Jesus está sempre ali conosco. Continuando. Os flagelos são ocasião para desenvolver e exercitar o quê? Sentimentos de abnegação, desinteresse, amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo, inteligência, paciência, resignação ante a vontade de Deus. Às vezes eu falo assim, ai, por que isso aconteceu comigo? É porque tinha que acontecer com o outro. Se é com você, porque a missão é sua. Não é? Abraça, vamos lá. Não é verdade? Vamos cá, pega a missão, vamos junto. Vem cá, meu mentor, me ajuda a carregar a missão. E vamos. Né? Eu gosto sempre de falar, meu marido já viu várias vezes, vou falar de novo, vocês vão ouvir. Quem aqui já assistiu The Chosen? Já, né? Não tem aquele que tem um probleminha na perna? Acho que é o Barnabé dele. Eu não lembro o nome dele, esse não veio o caso. Fizeram ele.
pessoal tem uma mente boa, né? Fizeram o meme. Ele com Jesus, ele sai, e aí vem o meme. Eu tentando resolver as coisas sem Jesus. Aí ele volta. Ele cava na mão de Jesus e vai. Eu tentando resolver as coisas com Jesus. Diferente. É diferente, né? Por quê? Porque a gente enfrenta melhor. A gente tem o apoio. Né? Jesus está conosco e eu estou com Ele. Gruda nele. Ele tem energia vital para todos nós. Né? Continuando. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem através dos conhecimentos, experiências, pesquisas sobre as causas. Pode-se prevenir. Há males de caráter geral, humanidade, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a contravolta. Exemplo, a pandemia. Nós temos flagelos individuais que eu tenho que passar, é meu, as doenças físicas. Eu tenho que aprender a lidar com isso. E mesmo assim, dependendo da família, se for uma família mais unida, o meu flagelo envolve o outro. Não é assim? Então acaba sendo o quê? Um flagelo de um grupo menor. E a pandemia é um flagelo de um grupo maior. Pegou a humanidade inteira. Não foi aqui só. Foi aqui, acolá e além. Então a pandemia veio como uma destruição para uma transformação. Por que isso acontece conosco? É uma maneira que a lei divina utiliza para fazer avançar a sociedade. Ah, mas tem muita gente que ficou egoísta. Ué, mas nós não conhecemos o planeta inteiro. Quantas pessoas se retransformaram, se repaginaram, se tornaram mais amorosas? Porque a gente percebe que a nossa vida é uma quimera, passa tudo muito rápido. Faleceu pessoa boa, faleceu pessoa não tão boa e faleceu pessoa que não é nada boa. Porque é a experiência de cada um. Nós estamos aqui porque nós pagamos a nossa tarefa. Né? E não vem de graça. Eu vou falecer no lugar dela. Né? Nem ela no meu. Cada um tem o seu momento. Até num acidente. Num acidente, supostamente não estava programado para o indivíduo falecer. Alguém provocou o acidente e a pessoa veio a falecer. E quem provocou vive. Até isso é usado como aprendizado. Até esse momento. É uma experiência que pode ajudá-lo nas próximas existências. Favorecer o progresso e levar o homem a Deus. O homem deve submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, muitas vezes se agravam pela nossa negligência. Vou pegar a pandemia de novo. Eu me cuidei? Ou eu fiquei zanzando por aí, sem proteção, né? Tinha as vacinas, quem tomou vacina. Né? A gente não pode ser contra aquilo que está oferecendo para nós. Mas temos que ter o livre, né? A livre oportunidade de escolher ou não. Mas mesmo assim, essa livre oportunidade de escolher ou não, nos torna responsáveis. Né? Nos torna responsáveis pelas nossas escolhas e pelo que fazemos. Porque eu posso não ter a doença manifestada, mas eu posso transmitir para alguém que ficou ali. Eu não peguei, eu tenho bronquite. Meu marido pegou, minha filha pegou, super fraquinho, bem fraquinho, graças a Deus. Por quê? Se cuidaram, não partiram, porque não era momento. Né? A doença é uma espécie de escoador de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Desde que não nos desesperamos, não, revoltamos, desde que não nos revoltamos com a situação, desde que a gente possa compreender, buscar esse auxílio espiritual, essa resiliência, que é tão necessária para
nós passarmos pelas dificuldades. Continuando. O que sentimos diante das doenças que nos acometem? Como reagimos diante das doenças pandêmicas? O que pensamos sobre tais flagelos? Infelizmente, olha, desespero, medo, desânimo, tristeza, abandono e, infelizmente, muitos desejos de suicídio. Às vezes penso que a doença é necessária, não só na condição das provas de que carecemos, mas também na posição de canais para o escoadouro de impureza do corpo, de que somos inquilinos temporários. Carlos Bassett Xavier. A doença é como se fosse um espuma, mandar para fora, né, aquilo que está lá no nosso perispírito. Olha só como que a bondade divina age até nos nossos momentos de dores. Está jogando para fora. Isso não quer dizer que nós não devamos nos cuidar. Tem que se cuidar sim. A medicina está aí, né? E a gente sabe que o avanço da medicina vem de lá para cá. E conforme eu vou estudando, a gente tem, dentro das possibilidades, buscar a nossa saúde física, mental e espiritual. Vamos refletir mais um pouquinho. Gente, está cansativo? É rapidinho. Será que já entendemos que estamos passando por experiências necessárias na nossa evolução? Por que eu tinha que nascer nessa época de pandemia? Por que eu tinha que nascer nessa época que é direita contra esquerda contra direita e essa bagunça toda do planeta? É o nosso momento. Se nós estamos nessa época de grande dificuldade, é porque Deus acredita que nós temos capacidade para superar. E nós busquemos, dentro dessa doutrina, gente, não vou cansar de dizer isso, porque é o nosso equilíbrio. É a nossa fonte de recurso que muita gente não tem. Toda dor ensina uma lição. Toda lição muda uma pessoa. Ótimo, né? Há doenças que podem ser curadas, outras não, e muitas amenizadas. Temos compromisso espiritual, individual e coletivo. Então, um compromisso comigo, primeiramente comigo. Porque se eu não estiver bem, o outro também não vai estar, porque eu não terei capacidade de auxiliar o outro. Se eu estou em desequilíbrio emocional, como eu vou auxiliar o outro também em desequilíbrio emocional? Se eu estou doente, não procuro o meu auxílio, não tomo remédio, vai lá no médico, pega a receita, olha a receita, não toma. Não está se ajudando, não está curando o teu corpo, que é a sua residência temporária. Então, adoecemos. Então, influenciamos a nós e ao outro de forma negativa. Porque não temos força, né, para auxiliar. Fazendo ao contrário, nós teremos força. A prova é que a ciência desvendou os mistérios da maioria das doenças, muitas foram erradicadas ou controladas. Eu coloquei algumas. Leucemias, tuberculose, paralisia infantil, câncer, doenças cardiovasculares, AIDS e o desafio mais atual, a Covid. Pensemos, como devemos considerar a saúde? Como vocês definiram a saúde? O que é ter saúde, para Simão? Para mim? Eu acho que ter saúde é você ter, na verdade, um equilíbrio de tudo. Porque doença você vai ter no corpo, na mente você pode ter, mas você precisa achar o equilíbrio disso para que você tenha uma saúde. Eu, como técnica de enfermagem... Perguntei para a pessoa certa. Ó, meu mentorzinho está aqui, ó. Então eu vejo isso. As pessoas adoecem e não tem jeito, gente, todo mundo adoece, E então, ter saúde, para mim, é você ter um equilíbrio diante dessas dificuldades. Entendeu? Boa. Concordam? E para a senhora que estar doente? Essa senhorinha aqui.
Doença, doente. O que a senhora acha que é bom estar doente? Não, não é bom. Mas como a senhora sente? Né? Porque eu falei assim, a idade, né, conforme a idade vai avançando, começam a surgir algumas coisas. Né? E como que a senhora sente? Só consegue lidar bem com isso? Consigo. Quem te dá força para isso? Jesus, Deus. Tá vendo? A lição está dada. Vamos seguir. Porque as pessoas mais idosas, mais velhas do que nós, elas têm muito mais experiência. Elas não têm o nosso conhecimento atual. Por quê? Porque a transformação é muito grande. Mas ouvir a voz da experiência é fundamental. Porque isso nos ajuda. Vamos buscar em Jesus, a dica está dada. Para o homem, o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias, deficiências transitórias na terra. Então, é diferente, definição de doença e de saúde. Ó. Diferente, saúde, para nós, é o nosso corpo físico em equilíbrio. Tudo. Mas para o plano espiritual é uma perfeita harmonia entre o corpo e o espírito. Só que muitas vezes necessitamos dos nossos flagelos, das nossas doenças, para nos trazer o equilíbrio. Mas para quem muda, né? Quem é que muda? E a gente tem um ser superior a nós, e nós precisamos chamá-lo de Pai. Pai, Jesus nos ensinou, né? Ele é Pai, Pai, me dá força pela qual estou passando essas dificuldades. Que durante o convívio eu possa receber a orientação de como eu posso auxiliar o fulano ou me auxiliar. Vamos buscar na oração, né? E para o nosso plano evolutivo, saúde é a perfeita harmonia da alma e a doença é um medicamento. Que aprendemos também. Nós vamos entrar agora um pouquinho aqui nas causas atuais das aflições, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do Evangelho sobre o Espiritismo. Nós já vimos lá atrás que a doença é a consequência e a causa é de alguma coisa que nós fizemos, ou nessa vida, ou em vidas passadas, ou por escolha. Tem por escolha? Tem. Quando nós queremos evoluir mais rápido, então nós pedimos umas dificuldades mais rápidas. Quando eu era petitica, que meu pai ainda era vivo, ele falava assim, filha, eu era uma criança muito doente, você tinha que entrar na fila da reencarnação várias vezes, na fila da doença? Ah, pai, eu posso fazer. Mas eu estou aqui e ele se foi, infelizmente, né? Quando é para ir, vai. Quando não é, não vai. Supera. Então, é isso aqui que nós vamos estar falando. Então, a gente traz lá no nosso passado algumas coisas. E muitas vezes, dependendo do jeito que nós estamos nos comportando na atualidade, aquilo que nós trouxemos, as nossas sombras, são amenizadas. Vocês devem conhecer a história de um senhor que perde, acho que um dedo, não é um dedo, gente. Perdeu algum, acho que é um dedo, mas não é um dedo. Ele perde um dedo e ele esbraveja, fica muito bravo, né, com Deus, e ele era espírita, ele vivia na caridade de não sei o quê. Aí foi revelado para ele que era para ele perder o braço. Mas como ele era uma pessoa que tinha se modificado, ele perdeu os condutos. Por quê? Em vidas passadas, ele colocava os braços dos escravos na roda do moinho. Então, o que nós somos hoje, podemos modificar também o nosso passado e o nosso futuro, né? As doenças são consequências das nossas atitudes pretéritas, atuais e até escolhas. Muitas vezes, quando estamos saudáveis, nos preocupamos apenas com nossas conquistas, trabalho, buscas materiais e esquecemos de alimentar nosso espírito, nossa alma. O nosso objetivo na Terra é crescer espiritualmente
Então, muitas vezes, precisamos que a enfermidade bata em nossa porta para repensarmos nossas atitudes. Dá um freio. Tem alguém que está preocupado com você, então vai te dar um freio para você repensar o que está fazendo. O que você está fazendo na sua vida? Então, nós temos que pensar: por que será que eu fiquei doente? Tem que analisar. Será que isso aconteceu comigo? Alguma falha minha dessa vida? Alguma coisa que eu fiz? Se não é, é anterior. Se é atual. Ou se nenhuma nem outra, escolha, né? Justiça das aflições, oportunidade de compreender que Deus é justo. Tudo o que nos acontece tem um propósito, de nos despertar e nos elevar aos valores da vida. Amor ensinado pelo Evangelho. Praticar o amor que Jesus nos ensinou. O Evangelho inteiro é amor. Tudo é amor. Porque mesmo quando aparecem as dificuldades, quando fala que o mal é o remédio, ele explica o porquê. É o amor de Deus em nós. Causa das aflições. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Está acabando, gente. Observar e pensar, refletir e agir. Ao estudarmos a justiça das aflições, precisamos refletir: o que tenho feito na minha vida, qual a destinação tenho dado para mim, de que adianta tantos recursos materiais se, quando a enfermidade chega, nada disso importa, nem a nossa cor, nem a nossa origem. Ficamos vulneráveis e sabemos que podemos retornar ao plano espiritual. Despertaremos que nossa verdadeira vida não se prende às condições materiais? Nós precisamos pensar. Cada dia é uma oportunidade de repensar, né? À noite, no travesseiro, pensar o que fez, se desagradou alguém, né? Não, mas eu tenho que agradar todo mundo? Não é questão de agradar ou não agradar. É questão de saber ouvir, digerir, muitas vezes calar. Por que calar? Porque a pessoa que te agride, ela espera o que de você? O que ela espera de nós? Quando alguém, o senhor tem mais experiência que eu, se alguém agride o senhor verbalmente, o que ela espera que o senhor faça? Uma reação. Que tem uma reação positiva ou negativa? Quem agride espera uma atitude negativa. Exatamente. A pessoa espera que você faça o mesmo, para que você se iguale, para ela provar para você que você é igual a ela. E quando você se cala, um dia terá a oportunidade de viver tudo aquilo de forma mais saudável. Concorda? Sim. Porque tudo passa, né? Até a uva passa. Não é? Lá no ônibus, o único que não passa, o motorista e o cobrador. O resto todo mundo passa. A nossa vida também, tudo passa. E se toda vez que alguém discordar da nossa ideia, a gente avançar sobre a pessoa, nós estamos provando para essa pessoa que nós somos iguais, idênticos. Tem que fazer diferente. É um exercício diário. As doenças ou enfermidades humanas podem ser classificadas em 3 grandes grupos: patologias fluídico-ambientais, obsessivas e kármicas. Vamos avançar um pouquinho aqui. As fluídicos ambientais, alguns sintomas negativos: dor de cabeça, corpo cansado, mal-estar, desânimo, tristeza, repentina, dores pelo corpo. Alguém já sentiu isso quando entrou em determinado ambiente? É porque aquele ambiente não é para nós. Agora, se você chega, por exemplo, no caso eu, a sala dos professores, a sala de aluno, sala lá cheia de aluno, os capirotos pulando lá, né? E aí eu tenho que entrar descontrolado também? Não, sempre falei com o meu médico de transporte, eu gosto de chegar mais cedo, fazer aquela conexão com o mais alto, chegar na porta da sala de aula, fazer uma prece e entrar zen.
zen nervoso, né? Mas com paciência. E quando os capirotos estão muito assim, eu lá, quando eu na louça, faz uma prece. A prece não é só lá em casa na hora de dormir, ou na casa espírita ou na igreja, é em qualquer lugar, porque tem que aguentar. E é ela que nos dá esse sustento, né? Continuando. Esse aqui é o nosso corpinho. Quando nós estamos com as energias boas, conectadas com o plano superior, atraímos bons espíritos, saúde, equilíbrio, as portas do amor e do bem se abrem. Mas quando nossas energias caem, tudo ao contrário, maus espíritos, doença, desequilíbrio e as portas do mal e do ódio se abrem. Então isso está tudo em nós. Somos espíritos imperfeitos e nem sempre conseguimos eliminar tais influências ou fluidos, mas precisamos nos esforçar. Proteção. Esforçar-se em manter o pensamento elevado, cultivar bons hábitos, evitar locais que sabemos que não são bons, sintonizar aos bons espíritos, participar das atividades oferecidas pela casa espírita, assistir palestras, tomar passes. Isso tudo o Evangelho nos traz, né? As obras espíritas nos trazem tudo isso. Somente pessoas em ambiente podem influenciar de energias deletérias? O que você acha? Só pessoa no ambiente? O que mais? O que você acha? Dá uma dica. Músicas de baixa qualidade. Desculpa, eu não gosto, mas é de baixa qualidade. Aqui temos, ó. Músicas, filmes, peças teatrais que trazem conteúdo de baixo calão. Também modifica a nossa faixa vibratória. E se virar vício, é pior ainda, né? Então vamos para as patologias obsessivas. Experiências reencarnatórias. Fomos prejudicados, sofremos com as ações dos outros, mas também fazemos o mesmo. São atitudes equivocadas, tanto daquele que faz para nós, quanto nós fazemos para o outro. Vingança de inimigos de outras existências, obsessões por afinidades de inclinações, como jogatina, vício em drogas, bebidas, mau uso do sexo, é o que nós atraímos, o vampirismo, né? Os espíritos vampiros que se comprazem com aquela nossa atitude, eles vêm sugar as nossas energias. E aí, para nós nos libertarmos, é complicado. Então, as tais doenças fantasmas também. Nós vamos ao médico, faz um monte de exame, não tem nada. É espiritual, né? Sensações de desânimo, sofrimento, dores, desconhecimento das situações em que se encontra lesões irreversíveis, adoecem o perispírito e o corpo físico. Tem que cuidar do corpo físico e do corpo espiritual. Jamais numa casa espírita alguém pode dizer: aqui está a sua cura. A sua cura espiritual começa aqui com você, com as suas atitudes. Mas a tua cura física é no médico. Você não tem cura física total, mas vai prolongando aí a vida, né? Através da medicina. Opa. O processo de cura, separação do desencarnado do encarnado. Ou seja, um trabalho de desobsessão. É a ajuda espiritual, né? A mudança de hábitos e pensamentos é o início para a libertação e ou não afinidade ao desencarnado. Muda a faixa vibratória, né? Tem aquela história, né? O obsessor, ele nos ensina, né? Ele é o nosso professor. Vou para o centro espírita. O obsessor, lá vai ele de novo para o centro espírita. Ai, meu Deus, que tanto encontra lá. Aí a pessoa vai embora, volta. Ele vai de novo nesse centro espírita? Eu estou curioso, vou saber o que é. Um dia vai cansar. Não tem a história do Divaldo? Ele tinha um obsessor ferrenho, e um dia ele acha uma criança lá no lixo, com formigas, ele pega essa criança e adota. Era a mãe do obsessor. Mudou, né? Mudou tudo. Continuando. E as doenças kármicas e as enfermidades. Uso inadequado ou impróprio do corpo físico, da mente, das habilidades
nesta ou em outras encarnações, comprometimento dos corpos físico e espiritual, revolta perante uma doença física e pensamentos negativos. Resultado: marcas deletérias em nosso perispírito, corrompendo a sabedoria. Agindo assim, não tiramos proveito algum da situação, não há aprendizado e nos comprometemos ainda mais para as próximas existências. É o que eu falei lá atrás. Não adianta revoltar agora, não adianta buscar a sua cura física e espiritual, não buscar a cura física, não buscar a cura espiritual. Como que vai avançar? Não vai se comprometendo cada vez mais. E aí vai avançando nas encarnações, né? A gente já encarnou pouco, né? Só uns milhões por aí. Por quê? Porque a gente fica patinando. As patologias kármicas, na maioria das vezes, não são resolvidas ou curadas pelo passe. São doenças ligadas aos aspectos funcionais do organismo. E é um corretivo. Parece contraditório, né? Mas doença kármica só se cura devido ao nosso comportamento, é mudança de comportamento. Lesões de ordem moral. Corrigenda torna-se punitiva e educativa, diferente em cada um, pois o resgate kármico ocorrerá de acordo com a percepção do eu cometido. Sua conscientização leva ao complexo de culpa, que é o elemento inicial para o processo de resgate. Quando eu começo a perceber que os meus erros, que as minhas dificuldades são causadas por mim mesma, e não pelo outro, a gente tem o hábito de achar assim, eu errei porque é culpa do outro. Aconteceu isso comigo porque é culpa do outro. Tem que assumir, nós temos que assumir a nossa parte. Porque o que é culpa minha é minha, o que é do outro é do outro. Essas culpas, né, são separadas, em graus diferentes. Geralmente o espírito leva muitas encarnações para perceber os equívocos cometidos e, consequentemente, o arrependimento e a reparação. O avanço moral leva a tal percepção, necessidade de reorganização espiritual e oportunidades para reparar o erro cometido a outrem. Gente, esse tema é um pouco compridinho, mas eu fiz de tudo para resumir, tá? Tratamento necessário. Olha lá. Disciplina. Vigiar os pensamentos e atitudes. Acompanhamento médico, psicológico, espiritual. Melhorar seus aspectos, moral, intelectual, relações interpessoais. Fluidoterapia, extremamente importante. Assistir palestras, educa você e ao seu professor. O nosso coitado lá que fica obsediando a nossa vida, né? Porque vai saber o que fizemos para ele. Então é uma oportunidade de nós dois crescermos juntos. Agregar valores espirituais ao nosso espírito para nos elevarmos a Deus. Muitas doenças podem ser aliviadas ou até curadas. Cuidar do corpo e do espírito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. Eu tirei isso aqui, ó. O corpo é um cavalinho, entre aspas, responsável pelos acidentes que causam. E que a perfeição se encontra em fazer o espírito dócil à vontade de Deus, moldando através da humildade e do sacrifício, né? Do espírito protetor, Jorge. Os males e as doenças duram tanto quanto nós necessitamos. Nos mundos felizes, será que existe doença? Não. Não tem mais a necessidade de passar pelas tribulações que nós passamos. Tem um depoimento de um espírito de um planeta de um mundo feliz, espírito Jorge, pela médium senhora Costello. Não somos submetidos às condições materiais de vossa natureza. Não temos as necessidades nem as doenças que lhes são consequência. Somos almas revestidas de um envoltório diáfano que conserva os traços de nossas passadas migrações. Eles não perdem os traços, eles transformam, né? Nós também concebemos. Aparecemos aos amigos tal como nos conheceram, porém iluminados por uma luz divina, transfigurados por nossas impressões inferiores
elevadas. Nós vamos chegar lá. Deus quer, eu ia falar se Deus quiser, mas Deus quer. Nada nessa vida é por acaso, absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas é perfeita naquilo que se quer. Deus não tem preferidos, nem ama mais um do que a outro. Ama igualmente. Uma mãe, o amor que mais se aproxima de Deus é o amor da mãe. Eu não excluí aquelas que não têm esse instinto materno tão elevado. Vão chegar lá, são experiências. Uma mãe está com um filho lá na cadeia. Ela deixa de ir? Ela vai. É filho, saiu das entranhas. É a coisa mais divina, você gerar uma vida, ter um filho. E aí, o que uma mãe zelosa faz? Ela vai tentar tirar aquele filho lá do fundo do poço. Mas nem sempre conseguimos, né? Mas precisamos nos esforçar. As causas das doenças somos nós. Nós somos as causas das doenças, sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia da alma. O primeiro passo para a cura: reforma íntima. Não preciso nem falar, porque cada um sabe o que é que tem que se melhorar, não é? Todos nós sabemos. Então vamos buscar uma viagem interior para tentar ver o que é que eu preciso melhorar. Buscar seu equilíbrio interior, dedicar-se aos estudos das obras básicas, participar das atividades da casa espírita. O trabalho, gente, na casa espírita, o trabalho na caridade, qualquer religião, é o bálsamo para muitas doenças. Eu sou o exemplo disso. Eu sou o exemplo disso. Porque quem olha para mim e fala, você não tem nada, como você consegue? Eu trabalhando. É Deus que nos sustenta. O trabalho, você esquece da dor. Você não está deixando de tomar os seus remédios, né? De cuidar do seu corpo físico. Mas cuida do espiritual trabalhando, que você esquece um pouco da dor. É maravilhoso. Mudança de pensamento, exercício das atitudes cristãs, e é fundamental que haja na casa espírita. Estudo. Reuniões mediúnicas, atendimento fraterno, palestra, assistência social e aplicação do passe. Qual é a missão da casa espírita? Esclarecer, consolar, acolher. A escadinha também pode ser o contrário. Acolhe, consola, esclarece. Enfim, agora nós vamos amarrar tudo aquilo que a gente viu sobre saúde, doença e cura. Saúde, estado de total bem-estar físico, espiritual, mental, social. Quase tão completo quanto a definição da ONU. Quase. Doença, da OMS, obrigada. Porque hoje a gente ouviu falar da ONU. Doença, estado resultante do desequilíbrio do espírito e que se vai refletir no corpo espiritual e no corpo físico. O que nós fazemos agora influencia no agora. O que nós já fizemos está influenciando o nosso agora e vai no futuro, dependendo de como nós agimos no presente. E mensagem final: levanta e anda. Todos somos doentes, credores de amparo, entendimento, bondade e restauração. Então, eu disse, para fechar a minha ideia, que o trabalho na doutrina, para mim, é uma cura. Uma cura. Por quê? Para servir de exemplo. Só para servir de exemplo. Porque eu não me acho coitado, eu acho uma oportunidade ímpar que Deus está me dando. Em 2011 ou 2013, eu fui diagnosticada com psicopatia degenerativa. E ela vai avançando. A gente faz os exames, a gente vê que ela vai avançando. As dores existem, mas a partir do momento
que eu aposentei. Eu falei, agora eu não trabalho mais para ganhar dinheiro. Minha parte de contribuição na sociedade já foi. A minha parte para conquistar as coisas para minha família, para garantir. Então agora vamos trabalhar. As dores, gente, se eu falar não é mentira. Eu tenho certeza absoluta. Se eu não trabalhasse, eu estaria numa cadeira de rodas. Porque a doutrina, quem trabalha, não tem tempo de pensar nos seus males. Chico Xavier, quando foi a primeira vez no seu trabalho no Centro Espírita, lá na casa onde ele trabalhava, ele disse assim: quando eu comecei a ter contato com pessoas com dificuldades, eu percebi, eu estou interpretando, eu percebi que as minhas dificuldades não eram nada perante as dificuldades maiores dos outros. Então é assim que a gente tem que ficar. Não tem que ficar na fila do mercado, ou numa. Brasileiro está na fila, né? A gente entra na fila e nem sabe para que é. Está lá na fila. Mas não ficar conversando. Ai, dói aqui, dói ali. A outra pessoa fala, mas você não sabe que dói meu pé, dói minha cabeça. Tem competição que está doendo. Não. A dor do outro é tão importante quanto a nossa e vice-versa. Precisamos nos compreender e buscar essa força que Deus nos dá todos os dias. Cara, está no nome de Jesus antes de sair do trabalho. Senhor, eu vou encontrar aquele diretor chato. Senhor, eu vou encontrar aquele patrão lá, não sei o que. Abençoa o seu patrão. Abençoa a firma. Abençoa o local de trabalho. Começa a ver como uma oportunidade de se melhorar, um desafio. Sejamos exemplos para os outros. É para isso que o Espírito está aqui. Para nós sermos exemplos. Porque o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Engole o ronco na hora que alguém cutuca. Vai ter oportunidade, não de você devolver, porque Jesus nos ensinou: se alguém vos bate a face, dê o outro lado. Não é físico, é fazer de outro jeito, é fazer de outra maneira. E a pessoa vai aprendendo com o jeito que nós nos comportamos. Concorda? Ela vai. E aos poucos, as inimizades vão se diluindo. É essa mensagem que eu quis passar para vocês. Eu falo muito rápido, eu sou assim meio atropelada mesmo. Mas eu agradeço assim, de coração essa oportunidade.